Inovação é a exploração com sucesso de novas ideias, produtos, processos. As inovações podem se relacionar a novos mercados, novos modelos de negócio, novos métodos organizacionais e de marketing, ou até mesmo novas fontes de suprimentos. Para que uma inovação seja caracterizada como tal, é necessário que seja causado um impacto significativo nas estruturas de preços, na participação de mercado, na receita das empresas e principalmente na vida das pessoas. Como as parcerias público-privadas, a nanotecnologia, a internet das coisas, a educação, o desenvolvimento local e as indústrias irão influenciar na formação das cidades inteligentes e no comportamento coletivo. Inspirar, mobilizar, capacitar. Essas são as premissas de diálogos de inovação, na elaboração do plano de desenvolvimento das indústrias com base na inovação tecnológica. É a partir do diálogo entre especialistas, empresários e a sociedade que a FIEMES e o SENAI-MS estão construindo um caminho mais sólido, com menor impacto ambiental, maiores índices de produtividade e qualidade de vida para o ser humano. Sejam bem-vindos ao Diálogos de Inovação. O futuro se constrói agora. Iniciativa FIEMES e SENAI-MS. Bom dia a todos os presentes. Quero agradecer a todos por compartilhar esse momento conosco. Dizer desse projeto, uma iniciativa da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul e do SENAI, em ouvir o empresariado por meio de temas selecionados e que são bastante importantes para o futuro da nossa indústria. Lembrando que o objetivo desses encontros, que são 7 ao todo, nós queremos convergir para um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo, traçar os direcionadores da indústria que teremos ou que deveríamos ter no Estado frente a todos os desafios imediatos e também de médio prazo. Então, por isso é importante a participação de especialistas convidados para debater conosco, com o empresariado, a fim da gente construir essa convergência. E hoje nós estamos no segundo encontro, cujo tema são as cidades inteligentes. Lembrando que já tivemos um primeiro encontro, que foram as parcerias público-privadas, e nesse momento eu gostaria de citar os presentes aqui e agradecer a presença por ter vindo colaborar conosco aqui. Edson Cláudio Fabian Hausmann, é isso? Diretor da Plaenge, em Campo Grande. Obrigado, Edson. Fábio Henrique da Costa, engenheiro de produção da Concrelage. Fábio, obrigado, Fábio. Marcos Flávio, que é do comercial da EcoSupply, é uma empresa de reciclagem. Cadê Marcos? Obrigado, viu, Marcos? José Eduardo Zedu, engenheiro civil da Maxud Rai. Obrigado, viu, Zedu? André Costa Lucas Júnior, gerente da Laj Lucas. Cadê André? Obrigado, André. Gustavo Chiota, da Chiota Arquitetura. Obrigado, viu, Gustavo, por estar aqui conosco. Zé Fernando Amaral, nosso colega do IEL, superintendente do IEL. Nilvo Della Senta, empresário, diretor da nossa Federação das Indústrias. Altair da Graça Cruz, empresário do setor gráfico, também diretor da nossa federação. Cláudio Alves, diretor cooperativo do Sistema FIEMES. Obrigado, Cláudio. Julião Alves Gaúna, empresário do setor gráfico, diretor também da federação. Cláudia Volpini, empresária do setor cerâmico, diretora da Federação das Indústrias. Obrigado, Cláudia. Marcelo Novaes, empresário da panificação, também diretor. Obrigado, Marcelo. E diretor da federação também. Gilberto, diretor técnico do SENAI, nosso colega de trabalho. Obrigado, Gilberto. Dagmar, gerente de educação do SENAI. Ok, todos os presentes nominados, quero agradecer e lembrar que o nosso método de interação é o aplicativo
favor, o aplicativo, desenvolvido especialmente para esses encontros. Então, se os senhores aqui presentes receberam orientação para formular suas perguntas, para a gente tornar o nosso debate que virá adiante mais dinâmico, tá certo? Mas também, caso não tenha dificuldade, nós temos o nosso staff aqui de apoio que poderá auxiliá-los para que não fiquem sem formular suas perguntas. E lembrando também que nós estamos ao vivo nas nossas plataformas do Sistema FIEMES e nas mídias sociais. E através do mesmo aplicativo, os inscritos poderão participar e encaminhar suas perguntas para a nossa frente de debate logo após a nossa palestra. Tá? E para dar continuidade ao nosso encontro, eu queria chamar aqui à frente o vice-presidente regional da Federação das Indústrias, nesse ato representando o nosso presidente Sérgio Longen, o empresário Luiz Cláudio Sabedotti Fornari. Bom dia. E junto com o Fornari, eu gostaria de convidar o nosso anfitrião desse encontro, Amarildo, presidente do Sinduscom MS, e que está no papel de anfitrião desse encontro. Estou tentando guardar isso aqui. Tá ok, Amarildo. Posso? Tá certo. Bom dia. Lembrando que nós estamos ao vivo, a audiência é livre, através das mídias sociais, e eu queria pedir suas considerações, senhor Fornari. É só, Gerley, cumprir uma missão que o presidente nos deu, de agradecer cada um dos senhores que estão aqui. Acho extremamente importante a presença de vocês, e uma demonstração de um comprometimento com a cidade, com o desenvolvimento, que é reflexo do resultado de cada cidade no mundo. Quando se enxerga, quando se vê uma cidade, naturalmente, o que a cidade apresenta, os seus problemas e as suas soluções, são reflexo do envolvimento da sua população. Então, com essa preocupação é que o presidente chamou esse evento, através do Caio, que vai nos propor daqui a pouco, e exatamente para que nós tivéssemos, no futuro, uma cidade bem planejada. É só se observar, quando se tem uma cidade com todas as soluções, ela tem todas as soluções por esse envolvimento, e uma cidade que tem, por exemplo, como nós em Campo Grande, vários centros de eventos que não podem funcionar. Um centro de evento grande no centro da cidade, construído com grande sacrifício, e que não pode funcionar porque não está bem localizado, porque não não oferece o necessário para a segurança da cidade. E assim, outros centros de eventos que nós temos, rural no caso, que também não pode funcionar em seu pleno, por conta de ter sido numa época não bem planejado, ninguém esperava o desenvolvimento que aconteceria na nossa cidade. Então, por essa preocupação, é que o nosso presidente fez essa convocação, dessa palestra importante, dessa discussão importante, para que nós tivéssemos, no futuro, uma cidade muito melhor para oferecer. Ok. Obrigado, Fornari. Amarildo. Bom dia a todos. Apenas parabenizar a iniciativa da Federação da Indústria, na pessoa do Gessner e também do Sérgio Longen, na verdade, de tratar temas tão específicos das nossas cidades, e especialmente de tratar 7 temas. Nós teremos 7 encontros, nós estamos no segundo, onde no final deles, com certeza, a Federação vai estar contribuindo para a cidade de Campo Grande e o nosso estado de uma política praticamente, que eu digo que é irreversível, a questão de tecnologia, a questão de utilizar esses dados dessas tecnologias geradas em benefício da cidade, em benefício de quem usa a cidade. Eu quero parabenizar todos, em especial na pessoa acabou de chegar o Clementino, do Edson e do Zedu, que são especificamente da nossa indústria, e estender esses parabéns a todos que estão aqui, diretores da federação, e aqueles que, obviamente, foram convidados para participar da segunda etapa, que seria o debate que nós faremos com o Caio. Em especial, nós estamos aqui para ouvir você, Caio, doutor e arquiteto dessa área, que conhece do setor e realmente vai contribuir para que nós consigamos, através desse evento, trazer benefício à nossa cidade. E, mais uma vez, externar essa frente que sempre a federação tem se postado no nosso estado, em especial em Campo Grande, de trazer algo
trazer políticas que efetivamente melhorem a nossa cidade e o setor industrial da nossa cidade. A cidade inteligente, que é esse tema que nós estamos tratando hoje, com certeza, ela vai nos dar, Etos e Edu, muito subsídio para nós utilizarmos e mecanismo para nós melhorarmos nosso mercado de trabalho. E, efetivamente, eu parabenizo mais uma vez a você, Géser. Obrigado. Em especial a Federação Obrigado. Sérgio, e abraço a todos, vamos ao evento. Tá certo. E eu só gostaria aqui de registrar ainda em tempo a presença de Carlos Clementino, diretor da Igempar. Obrigado, viu, Carlos, por contribuir conosco aqui nesse dia de hoje. E Roberto Holanda, diretor da Biosul, diretor da Federação também. Obrigado, viu, Beto, por estar aqui conosco. Tá certo. Vamos convidar então o doutor Caio Adornovação, por favor, venha aqui à frente conosco. O Caio é doutor em Design e Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Pesquisa a relação entre tecnologia, ambiente urbano e cultura desde 1993. É consultor em design de interação, meta-design e open innovation, nos quais aplica conceitos de arquitetura livre. Autor do livro Meta-design, Ferramentas, Estratégias e Ética para a Complexidade. Então, antes de passar a palavra para o Dr. Caio, quero mais uma vez lembrar que nós estamos ao vivo para as nossas plataformas, para as mídias sociais, e vou convidar para quem nos assiste fora desse auditório que mande suas perguntas e interaja conosco. Ok? Dr. Caio, por favor, o show é seu, convidar nosso presidente, nosso anfitrião, para assistirmos sua palestra. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a FIEMS e ao Senai pelo convite, muito prestimoso, uma oportunidade de interagir com os senhores e com as senhoras, e quem está presente, quem está à distância. É sempre muito rico esse processo, né? Um pouco sobre o meu trabalho, rapidamente. Eu sou pesquisador associado à Universidade de São Paulo, na instituição chamada FAUSP, você deve conhecer, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ligado ao núcleo de pesquisa na web, ao RIT, que é o Grupo de Representação, Imaginário e Tecnologia, que relaciona cultura e tecnologia, que é uma conexão super importante sobre a qual eu vou falar continuamente. Também sou representante de duas empresas, a Bootstrap e a Kivo, duas empresas que trabalham na área de inovação, na consultoria de inovação, com métodos para processo de inovação. E também represento a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, que é uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos, vocês devem conhecer, em que tem um conjunto complexo e interessante, muito variegado, de especialistas na área que estão discutindo isso hoje em nível federal, né? Então vamos lá, o que eu vou falar com vocês hoje é basicamente com o processo de geração de valor, né? E como isso está sediado na cidade. A cidade é a sede da produção de valor. Então a primeira coisa que eu queria perguntar é o que nós entendemos por cidade. O que é uma cidade, né? Tradicionalmente a gente entende a cidade como essa parafernália construída, esse monte de edifícios, infraestrutura, sistema viário e por aí vai, né? E de fato é. Sem isso a gente não poderia viver no grau de adensamento e qualidade de vida que a gente tem hoje. Que não importa qual cidade você viva no planeta, a qualidade de vida média no planeta hoje é muito superior de 2 séculos atrás, antes do período de urbanização intensa que a gente tem hoje. Mas isso é só um pedaço do que é a cidade, porque de fato a cidade não é só a construção civil, não é só a infraestrutura, mas é quem habita a cidade. E não só no sentido como um palco, né? A cidade como um palco, como eu estou aqui agora, e eu andando para lá e para cá, seria o cidadão, como um ator no palco, né? Não, é o contrário, quem fez o palco foi eu também. Fomos nós, né? As pessoas fizeram a cidade. E a cidade existe para poder sediar processos sociais. E a gente esquece isso com muita frequência. E basicamente o que está acontecendo hoje, a gente está retomando essa possibilidade a partir dos meios digitais. E é isso que tem mudado tudo. O ciclo de produção, de geração de valor nas cidades tem mudado brutalmente. Isso está relacionado à chamada economia criativa, mas não só isso. Também tem a ver com a aceleração da interação social provida pelos sistemas digitais. Isso na interação cotidiana, na interação no trabalho, na produção, na construção civil, em qualquer setor. Não existe distinção, né? E aí uma coisa importante, né? O Fornari falou a respeito de planejar a cidade, né? E um exemplo clássico de planejamento urbano global, respeitado mundialmente, é Brasília. Não sei se vocês sabem, a opinião geral de arquitetos sobre Brasília não é muito positiva. Por quê? Porque ela foi planejada demais, digamos assim. Tanto que quando as pessoas mudaram para Brasília, não era uma cidade, era um objeto construído.
que não havia ninguém. Quando as pessoas mudaram para lá, depois de 30, 40 anos de gente vivendo em Brasília, ela se tornou uma cidade efetivamente, e não só um objeto construído. Né? Então ela foi ressignificada. O que significa significar? Né? Significa significar. É dar sentido para as coisas. Então, enquanto eu não interajo com algo, aquela coisa não existe para mim. Quando eu começo a interagir, começo a trabalhar coletivamente, socialmente, aquilo faz sentido para mim, para os outros, e é nessa hora que a gente cria valor. Por incrível que pareça. Porque o passivo construído não tem valor enquanto não é usado, concorda? Ele está lá esperando o uso dele. E para ele ser usado, ele tem que ter significado para a pessoa que usa. Desde uma ferramenta que você usa, um computador que você usa, ou um ambiente construído que você usa. E é aí que está a cidade. É nessa construção de valor pela atribuição de significado. Parece uma coisa um pouco filosófica, mas é aí que está a origem da cidade. Então vamos lá, tem uma pessoa que tem falado isso há muito tempo, no mesmo ano de inauguração de Brasília, essa jornalista americana, Jane Jacobs, fala, cidades são pessoas. E para você ter uma cidade saudável, você tem que permitir um equilíbrio entre planejamento e surgimento. Aquilo que emerge das relações socioprodutivas. E na relação entre os dois, você tem uma cidade saudável. Não só saudável porque é boa de se viver, mas porque gera valor. Né? Bom, o trabalho dela é muito respeitado e ela está justamente focando nessa ideia. A ideia de que se você permite que as pessoas se encontrem, você promove a produção de valor, a construção de valor na cidade. Então, nessa hora não se distingue entre o operário que sai de uma linha de produção, o gestor daquela linha de produção, o motorista que pega essas pessoas, o gari que está na rua limpando, o presidente de uma associação. São pessoas que, interagindo na cidade, criam significado. É bate-papo de elevador, é o encontro do café, também é o que se vê na TV, também é esse evento que a gente está vendo aqui agora, também é um curso in company dentro de uma linha de produção para aprender a mexer no novo equipamento que foi instalado. Isso faz parte de um complexo social que tem que estar integrado para poder funcionar bem, para gerar esse valor. E, no planejamento muito rígido, a gente separa as coisas. É o bairro industrial, separado do bairro habitacional, separado do comércio, separado, tudo separado. E as pessoas não se encontram. Não se encontram, não produzem valor. Ou se encontram pouco e produzem pouco valor. Esse é o problema que a gente está enfrentando em qualquer cidade no mundo hoje. Tem uma série de iniciativas urbanísticas para tentar promover essa interação para a geração de valor. Então vamos lá. Um trabalho interessante é desse físico, por incrível que pareça, que está inaugurando o entendimento da cidade como se fosse um organismo vivo, como se a cidade fosse algo vivo. O Jeffrey West faz parte de um grupo na Universidade de Santa Fé, no Novo México, nos Estados Unidos. Eles estão entendendo a cidade como um sistema complexo, que tem a seguinte característica. Todos os seres vivos participam dessa curva de crescimento aqui. O ser vivo nasce, cresce exponencialmente, estabiliza e morre. Todo ser vivo passa por isso. E ele está entendendo o ser vivo aí também, uma cultura de um país, uma língua falada é um ser vivo, coisa estranha, é um ser vivo. Uma empresa. A gente tem que se acostumar com a ideia de vida e morte, não é isso? Tudo nasce e morre, menos cidades. Cidades não nascem, elas só nascem e depois não morrem. São raríssimos os casos de cidades que desapareceram, não sei se os senhores sabem disso. São muito raros. Em geral, uma intenção clara de destruição, senão a cidade não desaparece. Até cidades que receberam bomba atômica na cabeça estão lá vivas no Japão. É impressionante isso. E o que o grupo do Oeste percebeu? Que todos os indicadores da cidade tendem a crescer de maneira superlinear. Eu estou falando com uma plateia que entende crescimento linear, exponencial, né? Talvez, né? Então, o crescimento não chega a ser exponencial, mas também não é linear. Ele é superlinear, ele tende a crescer. Mesmo que a cidade pare de crescer no território, ou seja, com novas construções, e pare de crescer na população, pare de crescer populacionalmente. Mas o que cresce? Todos os indicadores sociais e culturais. Número de patentes aplicadas, número de produtos produzidos, número de ideias que surgiram, número de escolas, cursos, e também o lado negativo disso, crime violento, consumo de drogas, tudo cresce, não para de crescer. A cidade não para de crescer na sua complexidade. Isso é super importante para entender o que é cidade. Né? E, de fato, voltando para cá, estou insistindo nisso o tempo inteiro, estou aqui frisando, é onde se constrói riqueza, é onde se cria percepção de valor. É cultura. Cultura no sentido cotidiano, encontro, bate-papo, ir para o restaurante, passear na rua, ir para o trabalho também. Mas também sair na rua do trabalho e bater papo com alguém que você encontra. No próprio espaço de trabalho, você tem o espaço de encontro. Então não existe divisão entre cidade e espaço privado. Tudo é cidade. É o ambiente onde nós estamos. Estamos na cidade agora. Ok?
Bom, outra coisa que cresce de um jeito interessante e muito acelerado é a tecnologia digital. Né? Aí a gente entra na dimensão inteligente, digamos assim, do que eu vim falar hoje aqui. Né? E aqui tem um gráfico, uma coisa meio seca, mas a mensagem é muito clara desse gráfico, chamada Lei de Moore, está ali no alto, Lei de Moore, um dos fundadores da Intel. O que ele falou? Ele falou que, basicamente, a tendência de barateamento maciço da computação, exponencial. A ponto que hoje em dia não vale mais a pena cobrar pelo produto de hardware, e sim pelo serviço associado a ele. Vamos chegar lá. A gente está vivendo basicamente um momento histórico em que a gente percebe que quando os nossos negócios crescem linearmente, a gente perde uma oportunidade de crescimento exponencial. E todos os negócios que operam de maneira exponencial geram confusão mental nas pessoas. É difícil de entender. Existe um desnível de entendimento. Então, pondera sobre a internet, sobre o Google, sobre o Facebook, sobre o WhatsApp. Ontem não tinha, e agora domina a nossa vida. Em quantos anos? Todo mundo com computador no bolso. Em quantos anos? 10 anos. Impressionante. E o próprio Gordon Moore, lá em 64, desenhando essa charge, descrevendo esse momento histórico que estava vindo. O que houve então com a computação? Houve um momento inicial de computação numa infraestrutura pesada, de compra técnica, feito por grandes corporações e governo. Tornou-se um produto de consumo de massa, que está na casa de todo mundo, mais ou menos parecido com um liquidificador, uma geladeira. Né? E hoje em dia é uma coisa que a gente carrega no bolso, que nem uma carteira. É uma coisa que ocupa esse espaço na nossa vida. É uma coisa de uso íntimo, que está no bolso de todo mundo. Não é isso? E está em todo lugar. Ele está onipresente, ou como se fala na conversa técnica sobre computação, é ubíquo. Computação ubíqua, que está em todos os lugares. Não é? E a gente ainda não chegou no estágio mais avançado que está se começando agora. A computação que é tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão barata, tão barata, tão barata, tão onipresente, que é como se fosse uma folha de uma árvore caída no chão. De quem é esse computador aqui? Sei lá, nem vi computador. A tendência é exatamente essa. Uma coisa tão onipresente, tão pequena, tão miniaturizada, que é que nem papel caído no chão. Que mundo é esse? Que um computador é menor que uma moeda? Será que a gente vai comprar computador a granel? Isso não é absurdo, pessoal. Tá? Tanto que hoje em dia a gente já começa a comprar computador em balde. Porque não compra um, dois ou três, compra um monte. Quem conhece pecuária conhece o RFD, né? Aquele brinco que o gado usa, aqui no sistema de controle de patrimônio, que hoje em dia está em tudo. Na roupa dos senhores tem RFD. Como é que está RFD hoje em dia? Ele é vendido de um jeito com um objeto que a gente usa em outro lugar, né? Estão vendo o rolo de papel higiênico, não é isso? A gente vende em rolo RFD. Tão barato que é. E é um computador programável que permite controle de patrimônio, acesso, posição no espaço, traqueamento de carga. É uma mudança completa na nossa relação com o espaço, com o território, a partir de uma onisciência computacional. Que cidade é essa que está emergindo? E, de fato, recapitulando, a gente passou em 60 anos por esse processo aqui. Né? E o que acontece? Na prática, a gente tem uma transição de produto para serviço, economia de produto para serviço. Se o seu modelo de negócio é pautado por vender um produto, sem nenhum serviço associado, seus dias estão contados. E aqui é um susto que eu quero dar mesmo. É um chamado, um alerta. Se você vende produto sem nenhum serviço associado, tem alguma coisa estranha. Inclusive, o contrário pode ser bem interessante. Se você vende só um serviço sem nenhum produto associado, pode ser que você sobreviva muito bem. Que tipo de serviço? Aí é um ecossistema muito complexo. Muito variado, muitas oportunidades. Que tem a ver com uma transição de posse para acesso. Já em grandes metrópoles a gente encontra essa situação. Eu não quero mais ter um carro, eu quero ter mobilidade, eu quero chegar nos lugares. Eu vou ver que serviço me dá acesso a isso. Existe uma outra transição que é mais difícil de perceber, que é a transição de produto pronto para cocriação. Ninguém mais quer receber uma ordem, faça dessa maneira. Eu queria ter a minha voz também nessa história. Como está acontecendo aqui? É considerado como necessário. Mas de onde veio essa ideia? Há um século atrás seria estranhíssimo a gente estar debatendo tanto. Viria algum gestor de alto poder e falar assim, será desta maneira, engulam, não é isso? Não é mais. A gente tende a fazer as coisas de maneira mais democrática, mais dialogada, mais conversada. De onde vem isso? Acreditem, vem da banalização do computador. Que tem a ver com uma transição mais profunda, que está mudando inclusive a própria ciência, a própria filosofia. A transição de entender o mundo como um monte de objetos empilhados, para entender como um processo dinâmico. Nada para, tudo em movimento. Que cidade é essa que está o tempo inteiro em movimento?
né? E teve uma coisa muito banal do cotidiano, todo mundo usando computação, todo mundo usando o tempo inteiro computação. Outro espaço de trabalho, outra maneira de trabalhar, outra maneira de estar na cidade, outras relações de poder e de construção de significado e construção de riqueza. São novas relações que estão surgindo e é outro espaço que é necessário para isso. E a gente fala muito de IoT, será falado, mas eu puxo aqui esse conceito mais amplo da computação ubíqua. Ela está mudando a cidade, não é? Então, rapidamente sobre Indústria 4.0, os senhores devem conhecer esse modelo, que na verdade, se você procurar na internet, aparecem variações sempre da mesma história, 4 momentos na história da indústria, né? E que basicamente é resumido nisso. A gente tem o primeiro momento que é racionalizar, segundo que é mecanizar, terceiro que é automatizar, e quando a gente automatiza, integra tudo. E a gente começa a ver esse tipo de situação, né? Em que o edifício construído é visto como um sistema de informação. Ele não é só tijolo, pedra, metal, vidro, plástico empilhado. É um sistema de informação integrado, né? E existe uma tendência crescente no mundo que é o projeto automatizado. Eu faço uma demanda para um sistema de informação, um sistema computacional, e ele cria o produto para mim. Processo completo. Então isso aqui seria uma coisa desenhada por um ser humano, usando um CAD, e isso aqui é uma coisa que é o mesmo produto, com o mesmo desempenho, criado autonomamente por um computador. E fabricado de maneira autônoma também. Então você de um escritório de um outro país fala, me fabrica tal produto, e você recebe pelo correio aquele produto. E nenhum ser humano botou a mão naquele produto. Isso já está sendo aplicado em uso de calçados, por exemplo, né? Bom, mas qual que é o crux dessa história? Qual que é o nexo fundamental? A gente está imerso em informação. Informação sendo produzida em tempo real, em grandes volumes, pelos dispositivos no seu bolso, no ambiente, que você tem em casa, nos data centers, na nuvem, o tempo inteiro sendo produzido. E já não sei se vocês viram essas 2 capas da Economist. A primeira capa falando a respeito que a economia de dados, de fluxo de dados, serviços associados a provenimento de dados, já é maior do que a economia de petróleo no mundo, hoje. É mais dinheiro circulando com dados do que com produtos derivados de petróleo. É impressionante. E a segunda coisa é que a gente está imerso nesse dilúvio de dados. Significa o quê? Toda e qualquer empresa no futuro vai operar como uma utilizadora e provedora de dados, não importa o que você produza. Produz carne? Tudo bem, você vai ganhar mais dinheiro com dados. Você produz flores? Não tem problema, vai ganhar mais dinheiro com dados. Você produz construção civil, tijolos, insumos básicos? Não tem problema, você vai gerar dados também. Se você não estiver usando esses dados, alguém vai estar usando. E isso é um alerta importante, porque a cidade que a gente está também é uma cidade feita de dados, de informação circulando. Não é? Bom, isso tem tudo a ver com uma coisa bastante abstrata, mas é muito importante. Se tivesse uma mensagem que ele queria deixar para os senhores, é a transição de modelos centralizados para modelos distribuídos. O modelo centralizado tem um centro muito bem definido, o sistema descentralizado começa um processo de abertura e de flexibilização dos processos, mas é de fato no sistema distribuído que as coisas acontecem. Esse diagrama não é novo, ele tem mais de 50 anos, ele é a base da internet, e é isso que nós estamos vivendo hoje. É por causa dessa conexão entre produtos, pessoas, lugares, que é a conexão distribuída, que não tem centro, que a gente tem crescimento exponencial nos modelos de negócio. É isso que está engolindo o mundo. Agora, o que tem a ver com a cidade isso? Bom, na informação, a gente já adotou esse modelo, a gente lê de maneira distribuída hoje, que é o que a gente lê na internet. A gente marca passagem, a gente se comunica com as pessoas, organiza o trabalho, guarda nossos dados, gerencia dinheiro de maneira distribuída. Só que isso está acontecendo também com as cidades. As cidades eram um território lacrado, não é isso? Fechado por muros na antiguidade. Passamos por um momento que a cidade cresceu, virou uma espécie de uma nuvem no território espalhada. E hoje em dia a gente tem essa cidade em rede, que não tem centro. Mas o que significa uma cidade que não tem centro? Onde tem centro, tem periferia, certo? Numa cidade, centro, periferia. Não mais. Agora, em nível global também. Qual é o centro global de inovação? Tu não imagina, talvez seja os Estados Unidos, Vale do Silício, não é isso? Não mais. A inovação pode sair de um laboratório aqui no interior. Como é que o Carlos contou para mim? O Centro de Inovação em Biomassa? Três Lagoas. É possível que dali saia uma inovação que mude a economia global. Não existe mais periferia, como não existe mais centro. Porque as pessoas estão conectadas em todos os lugares. Muito bem. Então, isso aqui é um trabalho mais acadêmico, que é a sucessão de modelos de cidade, né?
A gente passou por uma série de mudanças e a tendência é a gente viver numa cidade que também é como a rede distribuída, uma cidade distribuída, que não tem centro. Isso já está acontecendo. Existe um fenômeno global de urbanização chamado macrometrópole. Isso aqui é a macrometrópole paulista, né? A gente tem Sorocaba, Campinas, Santos, São Paulo, São José dos Campos, compondo uma única macrometrópole integrada. A tendência é se estender até Rio de Janeiro e descer até Curitiba. Uma única macrometrópole integrada. Por telecomunicação e transportes aéreos e terrestres. Mas principalmente telecomunicação. Já é um fato reconhecido, inclusive, politicamente. E a gente chega no final do meu papo aqui, espero não estourar muito tempo, ainda não terminei o tempo, que a indústria, tradicionalmente, opera em 3 níveis integrados. O primeiro nível é a produção de conhecimento, o segundo é a produção de significado, e o terceiro é a produção material e logística. Então aqui está a linha de produção, aqui está a fábrica, aqui está toda a produção de significado, fazer o público entender o que você oferece, tem a ver com comunicação, configuração do objeto, do produto e do serviço, e aqui está a produção de ciência básica, genética, técnicas, ciência de materiais, por aí vai. A indústria fazia os 3. O que aconteceu ao longo do século XX? Se fragmentou, separou. A gente tem clusters produtivos, em que uma indústria cuida de um pedaço, outra cuida de outro, e aí tem, em geral, indústrias integradoras. Vocês conhecem isso, é o cotidiano da indústria contemporânea. Só que a fragmentação continua. E tem empresas que trabalham separadamente, a gente muitas vezes não sabe. E aqui que está a concentração de produção de riqueza. Uma cidade que sustenta a produção de significado é uma cidade que vai produzir riqueza. Uma cidade que produz conhecimento também é importante, porque sem isso não temos isso. Também é importante produção material, claro, se a gente não come, não veste, não anda, não tem como, né? Mas é aqui, é nessa conexão, nessa cola, que acontecem as coisas de fato, né? E o interessante é, esses 2 níveis, 1 e 2, podem funcionar em redes distribuídas sem muita dificuldade. E até pouco tempo, esse terceiro nível tinha que acontecer em grandes centros. Lembra do sistema centralizado? Em grandes centros onde você acumula muita coisa. E está emergindo o que é a indústria 4.0, é basicamente onde aconteceu a produção do produto? Não sei. Em vários lugares diferentes. O produto, inclusive, andou para lá e para cá de maneira automática. Eu tenho que rever o log dele para saber para onde ele passou. É muito mais complexo, ao mesmo tempo, do nosso ponto de vista, muito mais simples. O produto simplesmente é feito e chega na minha mão. Bom, então isso aqui é o resumo desses 3 níveis. Como fazer esses 3 níveis funcionarem bem nas cidades contemporâneas, né? Para concluir, eu falei um pouquinho sobre isso aqui. O que é, né? Aqui a gente está produzindo ciência pura e aplicada, patentes, estudos antropológicos e culturais, nível mais acadêmico, isso tem que existir. Aqui a gente está fazendo o quê? Linha de produção, seleção e evolução de matéria-prima, ecossistema de logística, tudo aquilo que tem que existir para produzir e para circular o produto. E, por fim, aqui no meio, a gente tem outras tantas áreas. Isso aqui é um resumo muito grande, né? Enfim. Então, resumindo, o que seria então a cidade... Já vou terminar. Cidade inteligente, e é como eu insisto em falar que é uma cidade distribuída. Sim, é lugar que se constrói riqueza, que se quer essa percepção de valor, mas a cidade distribuída é o local desse novo ciclo de inovação. Né? E é uma outra maneira de se entender a própria evolução do ecossistema. Perguntaram mais cedo para mim, como é que a gente faz acontecer isso em Campo Grande? Nós temos que trabalhar com outra forma de planejamento, outro jeito de engajamento do público, em todas as esferas da sociedade. Né? Concluindo aqui, perdão, eu acho que é isso. Deixa eu... Talvez nas perguntas tenha espaço para a gente fazer mais alguma coisa. Eu queria agradecer. Muito obrigado. Caio, enquanto o pessoal organiza aí para o debate, eu queria que você mencionasse para a gente qual é a cidade mais inteligente hoje conhecida, se é possível assim definir, e se ela existe. Sim. Ótima pergunta, Gessner. E ela é uma resposta dificílima. Depende para quem você pergunta, depende do que você quer avaliar na cidade. Eu mesmo participo, na rede brasileira, de cidades inteligentes e humanas, a gente participa de um processo de criação de indicadores, para poder avaliar que tipo de cidade a gente vive e qualidade que ela oferece para os vários níveis. Né? E não há consenso lá também. Agora, existem alguns indicadores que eu acho que vale a pena salientar. Primeiro, qual é o grau de conectividade que você tem na cidade? Então, se a pessoa circula pelas ruas, ela consegue se conectar facilmente? De que jeito? E é interessante, se você olha para as cidades históricas, elas têm essa qualidade por elas próprias. Pensa em Florença, na França, na Itália.
mais de 500 anos atrás, ela já operava de maneira muito conectiva, pessoas muito próximas. Mas olha para Nova York, é a mesma coisa. O centro das cidades tende a ser um ambiente muito inteligente, onde a inteligência circula entre as pessoas. Agora, existem algumas iniciativas tentando se criar isso de maneira um pouco mais diretiva, planejada. A tendência é, se não houver uma correlação com a cocriação com o público, não funciona muito bem. Está se tentando criar cidade inteligente por projeto isolado. Em geral, não dá muito certo. Não vou nem citar nomes, mas no Brasil tem algumas iniciativas, na Coreia tem iniciativas bastante famosas, na Europa, tende a cair no vazio. Quando você faz o contrário, você permite a comunidade construa gradualmente, tende a se emergir uma cidade muito mais rica. Ok. Bom, para darmos início então ao debate, gostaria de convidar a Fornari e a Marildo. Vamos lá compor conosco? À frente, por favor. O Caio permanece aí. E já lembrando que estamos recebendo, por favor, estamos recebendo perguntas das nossas plataformas. Caio, por favor, se acomode lá também. E os presentes também aqui, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Mas dando continuidade, Caio, então, e as empresas de hoje? Por onde começar? Como elas se inserem nesse contexto, né? Para permanecer competitivas, para conseguir alcançar um patamar de sobreviver nessa ambiência, nesse ecossistema? Muito importante que elas participem, e a sua pergunta já quase se autorresponde, já, né? Que é basicamente, as empresas precisam participar de maneira intencional e consciente do ecossistema de inovação. O ecossistema de inovação, ele é local, ele está na cidade em si, assim como ele está fora da cidade, em vários lugares do mundo e outras cidades da região ou do país, ou de outro continente até. E participar do ecossistema de inovação é favorecer o diálogo dentro e fora da empresa, à procura de boas ideias, de boa organização do encaminhamento dessas ideias, para que haja integração entre uma inovação e a produção que já acontece. Então, é super importante perceber que a inovação convida a uma reinvenção profunda na empresa. No entanto, é importante a empresa manter vivo a sua origem, a sua própria maneira de ser. E como é que isso se adapta a uma inovação. Para isso acontecer, muito e muito diálogo, muito e muita conversa, dentro e fora da empresa. É muito importante participar do ecossistema de inovação. Tá certo. Bom, mas no Brasil a gente tem algumas particularidades que a gente vê, né, mundo afora. O que você acha, Marildo, em termos de desafios nesse contexto que o Dr. Caio acabou de apresentar? E não são pequenos, né? A pergunta é para mim ou é para... A Marildo. Marildo. O que você acha, Marildo, desses desafios aí nesse nosso contexto de Brasil, né, tendo todo esse cenário dessa evolução, desafio para as empresas, né, de uma forma geral? Gessner, na nossa cadeia especificamente, nós temos vários empresários aqui participando. A gente vê, Caio, também, e nos corrijam se estivermos errados, nós vemos a questão de inovação, uma questão já implantada mundialmente como um todo, seja ela na informática, na questão fácil de acesso, seja via esse computador que tanto o Caio falou com propriedade, esse computador de bolso que é um celular. Então isso a gente vê que não tem volta. Eu vejo no nosso caso específico do país, um país ainda que é um país de terceiro mundo, que tem muito a se caminhar do ponto de vista de inovação das cidades, que isso, pelo que o Caio colocou como propriedade, não se trata apenas de você ter informação no bolso, mas fazer com que a cidade, ela pegue esses dados, essas informações, e faça com que ela, através desses dados, traga um retorno melhor de entrelaçamento entre as pessoas, que nós não tenhamos, um dos slides falou com propriedade, não tenhamos a indústria numa parte da cidade, o comércio em outra, a parte médica em outra, e assim, que se unam as coisas. Então, eu acho que o Brasil vai ter um intervalo ainda longo para se chegar a isso, do ponto de vista que falou com propriedade, a construção, por exemplo, que o Zé Eduardo, o Clementino, o Oeste faz, ela não é mais só tijolo,
e alvenaria aço. Na realidade, ele é um sistema integrado que vai trazer um benefício a essas pessoas que ali estão. Hoje, algumas empresas nossas já têm esses ambientes que interagem entre os próprios, questão funcional. Então, eu creio que vai demandar um pouco de tempo, se o KS me permite falar, por nós temos um país ainda deficiente do ponto de vista de estrutura como um todo, mas eu creio que é algo que não tem volta, que aos poucos a cidade vão, de forma pequena no interior ou na cidade, vão se interagindo e consigamos chegar a levar essa interação maior à população como um todo, se entrelaçarem e fazer cidades inteligentes. Posso complementar? Claro, claro. Existe perfeito, marido. Um convite que eu faço a ponderar é que nós não precisamos passar pelas etapas que outros países passaram. Então, nós não temos que passar pelas etapas que a Europa passou, o Japão passou, os Estados Unidos passaram. Nós precisamos construir a partir do que a gente mesmo entende como realidade. E é interessante que a gente pode, entre aspas, queimar a etapa. Então, tem um exemplo interessante que eu falo sobre a Índia está tentando queimar a etapa, por exemplo, em saneamento básico. Existe o saneamento básico distribuído, que não tem centro. Como é que é isso? Ao invés de você ter um sistema de coleta de esgoto, você tem um biodigestor em cada casa. É um sistema totalmente distribuído, auto-organizado, com alta rentabilidade, inclusive gera essa energia dentro da casa da pessoa. É uma outra realidade, um outro jeito de entender. Se você fala para um parisiense, olha, você não vai ter esgoto que você construiu 2 séculos atrás, você vai ter biodigestor. O cara fala, como assim? É um modelo que não entra na cabeça dele, não faz nem sentido. E é um ciclo de inovação que o Brasil vai participar como protagonista. Então, não é o mesmo trilho que os outros países passaram. Então, a gente pode ter deficiente em muita coisa, mas é muito provável que a superação dessa deficiência seja por caminhos surpreendentes. Bacana. Bom, nós recebemos aqui online uma pergunta que fala especificamente de uma empresa de comércio, mas eu acho que isso pode ser estendido para as indústrias e as empresas de uma maneira geral. Né? Então, como uma empresa, né, de comércio ou uma indústria, né, de produtos pode monetizar com dados? Os dados. Isso. Como que ela pode monetizar isso? Ou seja... Olha, os meios são muito variados. Né? Existe uma coisa de nível inicial, que é o famoso CRM, né? O Customer Relationship Management, né? Que é a gestão de relacionamento com o cliente. Isso é baseado em dados. O RFID é impressionante, o RFID, né? Ele é uma tecnologia barata, praticamente descartável, no entanto ele permite gestão dentro de uma loja ou dentro de uma linha de produção completa da circulação de um produto. Tem até um autor, que é o Sterling, que fala a respeito de um novo tipo de produto industrial, que é o SPIME, de Space and Time. É um produto que eu sei onde está no tempo, onde está no espaço, por onde ele passou, e com isso eu consigo não só monetizar o que eu já recebo com ele, como criar informação, aí já estamos em outro nível, né? Criar informação que serve para outros players de mercado. E eles podem comprar esses dados de mim. É basicamente o que o Google faz, ele fica só coletando dados. Aí ele faz o outro lado, né? Ele não produz materialmente nada, ele produz inteligência sobre esses processos comerciais, sociais, produtivos, e o que mais possa se imaginar. Então, é importante, já falar que tem vários níveis diferentes. Talvez a porta de entrada seja tanto a geração de dados na linha de produção, do ponto de vista da produção industrial, e do espaço de varejo, do ponto de vista da construção de percepção de onde está o produto, por onde ele está passando, quem comprou, quem vendeu. Isso tem a ver também com o controle de ciclo de produção completo, né? Do berço ao berço, como se fala hoje em dia. Tá certo. Fornari, a gente percebe aqui tendências, né, e adaptações. Eu entendo que também há um nível de exigência, que isso está em constante mutação. Né, e nessas relações as empresas, claro, têm que se adequar a esses níveis, seja em questões ambientais, seja em questões éticas, né, até por uma questão também de sobrevivência enquanto negócio. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, o Caio deixou bem claro uma situação. Uma cidade que foi planejada, estudada e não é inteligente, Brasília, não serve. E uma cidade que não teve nenhum planejamento, que nasceu e cresceu, como as cidades que você citou, elas tiveram um desenvolvimento fantástico e hoje são consideradas cidades inteligentes, cidades onde se tem um bom nível de vida por conta disso. Eu penso assim, tudo tem origem na educação e, sem dúvida nenhuma, na cultura de cada habitante, da população que habita essa cidade, de quem ocupa esse espaço.
Porque se não adianta eu planejar, bom, importante é eu ter na minha cidade uma ciclovia. Se não existe a cultura da bicicleta, não tem jeito, não funciona. E assim por diante. Veja bem, nós vivemos num estado, Mato Grosso do Sul, que tem a maior área de Pantanal do mundo, sonho de consumo do mundo de visitação. E se olhar, se levantar, nós vamos concluir que 99% do sul mato-grossense não conhece o Pantanal. É um número que pode até assustar, pensando, mas é uma verdade. Então eu digo o seguinte, quer dizer, tem que nascer essa cultura, essa formação, ela começa lá na educação, voltada para esse bem viver em comunidade, bem viver digamos, com os outros, deve existir esse espírito público de que ninguém vive isolado, se quer viver numa cidade, e esse desenvolvimento, essa cultura é que sem dúvida nenhuma vai forçar o desenvolvimento de uma cidade dos sonhos, uma cidade inteligente para aquele público, para aquelas pessoas que vivem e que têm essa cultura. Tá certo. E até muitos estranham, né, do poder público não estar aqui presente. Na verdade, essa é uma das premissas dos nossos diálogos, né? É com base na opinião, nas dúvidas, nas necessidades das empresas, a gente debater e tirar esses direcionadores que, claro, depois o poder público também poderá usufruir disso. Mas, falando em poder público, qual é a interferência do poder público? Como isso pode ser feito de forma positiva para propiciar essa evolução? Existe um processo que eu tenho tentado estimular bastante no empresariado, que são as parcerias com o poder público, que são uma multiplicação das relações de PPP, né, público-privado. Acho que é crucial isso acontecer. Não só uma coisa de dois lados, né, em que o governo talvez regulamente e o empresariado desenvolva, ou então o governo desenvolve, o empresariado opera, mas mais idas e vindas, tornar mais complexo isso. E aí tem um papel que eu acho que é natural para o poder público, que é sediar processos. Sediar não é determinar, não é dizer como vai acontecer, mas é dar suporte para que o processo possa acontecer. Então, um processo de cocriação como esse, ele ganha muito tendo uma sede como a FIEMS e o Senai. Ele pode crescer ainda mais se o poder público reconhecer a importância disso e oferecer espaços físicos mesmo, espaços de localização para que esse processo possa acontecer com mais profundidade. Facilitação institucional, aproximação entre as universidades e o empresariado, facilitação territorial de circulação de pessoas, circulação de bens, circulação de mercadoria, mais intimidade no ajuste histórico da regulamentação. Então, essas parcerias público-privadas, a gente tende a encarar, não sei como foi a fala na última semana, eu infelizmente não pude acompanhar, mas elas são cruciais para a viabilização de uma cidade interessante, viva, inteligente. Ok. Só para lembrar aqui, nós temos uma facilitação gráfica, né, do mapa mental, isso está sendo construído em função da própria palestra e do nosso debate, e a cada encontro essa facilitação vai compor o nosso painel final no 8º encontro, tá certo? Ok, obrigado. Temos aqui uma pergunta de um participante, Nilvo, nosso colega, diretor da federação. A pergunta é, a preocupação do Nilvo, né, Nilvo? Como manter o relacionamento humano diante de tanta evolução tecnológica? É um desafio. É um desafio. Até porque é interessante, a gente separa a tecnologia e o humano, né? Mas de novo, assim como quem fez a cidade fomos nós, também é tecnologia. Então, quando a gente olha para a tecnologia, acha ela estranha, acha ela não humana, é que a gente está estranhando a cultura de alguém. Esse alguém tem nome, ele chama cientista da computação. Sem querer pisar no calo, eu tenho uma interlocução muito boa com os engenheiros de computação, cientistas da computação, matemáticos, mas é uma cultura muito estranha, no bom sentido, né? Então, por princípio, é importante também diálogo nessa hora. Eu participo de uma iniciativa na USP, que chama INCT, que é para o futuro da internet, e é para pensar a internet nas cidades, como a internet fundamenta esse novo ciclo de produção urbana. E a gente foi para um retiro acadêmico. O nosso encontro é justamente sobre internet.
Internet das coisas, é inevitável. E lá o diálogo foi entre matemáticos e arquitetos. Foi bem interessante, é uma coisa engraçada, né? Como o matemático entende a arquitetura entende... E como é que esse pessoal todo está pensando vida humana na cidade. Então, uma dimensão é até entender um novo tipo de antropologia que está surgindo, uma nova maneira de entender o antropos, né, que é o ser humano. Como é que o ser humano está vivendo hoje? Então, exigem estudos, né? Por um lado, estudo acadêmico. Por outro, existem práticas muito já desenvolvidas relacionadas à chamada experiência do usuário. Eu sou uma das pessoas que tem defendido que essas práticas da experiência do usuário, que é tornar a tecnologia digital acessível para qualquer pessoa. Alguém programa aqui? Alguém programa computadores? Uma pessoa ali, mais ou menos. Mas todo mundo usa celular. Ou seja, de alguma maneira o celular é tão fácil de mexer que qualquer pessoa aprende em 20 minutos. Isso foi feito por especialistas de experiência do usuário. E se a gente usar o mesmo tipo de técnica de projeto, que tem a ver exatamente com isso, com conversação, imersões antropológicas e etnográficas, para criar significado. Usar isso para criar cidade. A gente tem falado de usar a experiência do usuário para pensar a experiência do cidadão. Por que não? É bastante interessante. Pouca coisa feita aí, mas é uma área muito promissora. Ok. Temos aqui uma pergunta, está próxima daquela provocação que eu fiz de início. É Leonardo Barros, veio lá de Dourados a pergunta, a segunda maior cidade do estado. Já existem no Brasil exemplos de cidades que se encaixam ou se aproximam do conceito de inteligentes? Você encontra distritos. Assim, aí sendo bem mais preciso do que a resposta que eu te dei, até peço desculpa naquele momento. Existem distritos inteligentes muito desenvolvidos. Então, se a grande questão é conectividade e integração produtiva, você encontra distritos industriais, em São Paulo mesmo, muito avançados. Tem a região da Berrini, né, da Avenida Berrini, ali próximo da Marginal Pinheiros, que é muito desenvolvida nessa área. Agora, é interessante, o centro de São Paulo é um distrito altamente desenvolvido em infraestrutura, mas tem pouca população. Tem 70% de imóveis vagos, vocês sabem disso. O centro de São Paulo tem a melhor infraestrutura do hemisfério sul e tem 70% de imóveis vagos. Por quê? Porque não tem significado. O significado para o cidadão que está vivo hoje na cidade é exótico o centro. Mas eu não moraria lá. E por quê? Porque não foi construído. O urbanista não deu atenção para isso, o próprio empreendedor do setor de construção civil não consegue muito bem lidar com aquele patrimônio construído, seria caríssimo de demolir, então é complicado. Se você usa alguns indicadores já utilizados em tempos recentes, São Paulo é a cidade mais inteligente do país. No entanto, você vai para um bairro de São Paulo, que é o Tremembé, por exemplo, acho que vai ser difícil você achar isso. Vai para Heliópolis, por exemplo, a maior favela que há nos Estados Unidos, é muito difícil você encarar que é uma cidade inteligente. É difícil, sabe, Gessner, definir uma cidade inteligente ou não. Locais inteligentes existem muitos. Por exemplo, existe um equipamento urbano que pode ser implantado com muita rapidez e facilidade, que é chamado espaço de coworking. E ele incrementa a inteligência social quase que instantaneamente. Porque permite interação social facilitada, acelerada, simplificada. É um espaço aberto que você pode chegar, plugar o seu computador, começar a trabalhar, marcar reunião, marcar palestra, marcar encontros, treinamento, o que é que seja, naquele espaço. E você começa a promover encontros que não são planejados. Começa a emergir, começa a borbulhar aquela comunidade. Ideias novas, contratos, projetos, iniciativas, aparecem muito rapidamente. Ok. Aqui também já está alinhado com uma outra pergunta que fizemos, mas, enfim, vem de Gustavo Ramos, que está nos assistindo aqui em Campo Grande. A pergunta é, como as cidades inteligentes, né, dentro deste conceito, contribuem para a competitividade das indústrias locais? Perfeito. É muito importante o diálogo com a comunidade local e a indústria local se integrar localmente e globalmente. Existe um princípio chamado glocal. Parece outra coisa, é uma palavra meio feia, mas é o global local. Sobreposição do global e do local, que a gente tende a encarar como coisas apartadas, separadas, mas elas podem estar muito próximas. Então, é muito importante perceber que a indústria local, para ela sobreviver nesse ecossistema que é de fato global, ele precisa ter integração global. Uma é reconhecer, de um lado, reconhecer o mercado local, que tem a ver com logística e transportes, então eu produzo aqui, vendo aqui, certo? Ou pelo menos numa região, ou pelo menos dentro da Federação Brasileira, pelo menos o Mercosul, por aí vai. A gente está pensando localmente, né, em escalas diferentes. Mas tem ciclos produtivos globais, tanto em fluxo de produtos, como em fluxo de dados. É possível que o expertise que você desenvolva na sua fábrica aqui,
valha mais do que a circulação do produto em escala global. Você pode vender essa expertise para uma fábrica do outro lado do planeta e ela fala, vale, eu quero parceria com vocês porque isso me interessa. Isso é uma dimensão, né? Quer dizer, essa dimensão global, local. A outra é estar muito próximo da comunidade consumidora. Também global e local, mas é uma outra relação. Em vez de só pensar no expertise produtivo, logístico, também pensar no expertise social, cultural, antropológico. E aí eu encaixo uma outra pergunta, porque Mato Grosso do Sul, nós temos um mercado consumidor muito restrito, pequeno. A nossa população, então, nesse contexto, como tirar vantagem disso? Nesse contexto em que a população é pequena, o mercado consumidor é pequeno. Eu diria que é pensar estratégias de incremento do consumo local. Acho que isso é importante, né? Porque isso também está relacionado ao incremento de qualidade de vida na cidade, que, por sua vez, gera o chamado ciclo virtuoso, que eu tenho falado durante toda a fala de hoje. Como a comunidade com alta qualidade de vida se encontra e gera mais riqueza ainda. Então, isso é um lado, né? Como é importante incrementar o mercado de consumo local, porque está relacionado com qualidade de vida. Mas, por outro lado, é entender que, de fato, mais provavelmente, a maior fonte de renda de uma empresa daqui a 20 ou 30 anos, estou pensando nessa escala de tempo, né? Provavelmente não será o produto material, será a expertise da produção dele. Essa expertise vai valer pelo menos uma ordem de magnitude mais do que o produto que você gera. No entanto, a produção do produto é necessária para existir a expertise. Pensa em agricultura. A agricultura já é subsidiada globalmente há pelo menos 30 anos, né? Porque ela intrinsecamente não gera lucro. Você precisa de alguma forma de entrelaçamento de gestão público-privada, ciclos de consumo para poder gerar sustentabilidade para a produção de alimentos. No entanto, sem expertise genética, por exemplo, a produção de gado seria muito mais complicada, difícil, ou talvez inviável em alguns níveis, né? E essa expertise é de ciência. Não sei se existe uma dimensão, vocês conhecem os ativos intangíveis, né? Eu conheço algumas empresas hoje em dia, que são as grandes empresas que têm desenvolvimento global, que o ativo intangível vale mais do que os outros ativos. Agora, o ativo imóvel, muitas vezes, ele precisa existir para poder gerar expertise que vai ser o ativo intangível. É uma parceria entre material e imaterial, global ou local, nessa sobreposição entre os dois. É aí que vai borbulhar e aparecer coisas. Tá ótimo. Nós temos aqui uma pergunta da nossa diretora, a empresária Cláudia Volpini, da Cerâmica Volpini. O conceito de home office se insere na ideia de cidade inteligente? Acho que você pincelou alguma coisa aqui na sua palestra, né? Com certeza. Existe um conceito fundamental para a cidade inteligente, que é o teletrabalho. Teletrabalho é a ideia de trabalhar à distância. Teles, em grego, telecomunicação, é distância, né? Longe. E o teletrabalho Quem não faz teletrabalho? Estou vendo um monte de gente teclando aí. É bem provável que nessa hora você está falando do que está acontecendo aqui, ou talvez resolvendo algum incêndio em algum lugar, né? Você está em teletrabalho. Existe uma série de experimentos com teletrabalho muito avançadas, por exemplo, uma delas que eu conheço em São Paulo. O metrô de São Paulo é uma infraestrutura complexa, cara, difícil. Um dos operadores do metrô de São Paulo mora em Taubaté, ele tem um terminal em casa, ele opera o metrô de São Paulo de Taubaté. Do ponto de vista da operacionalidade disso, não é nenhum problema, porque ele teria o mesmo terminal se ele estivesse na central de São Paulo, ali na região da Vila Mariana. É o mesmo terminal. Então, qual é a diferença? Ele está lá ou aqui, né? Essa é uma dimensão. A outra dimensão que o próprio coworking ele aponta para essa próxima dimensão, que é o seguinte: o teletrabalho promove uma coisa muito importante, que é mobilidade. Então tem dia que eu quero trabalhar em casa. Tudo bem, hoje funciona. Você fica com uma roupa tranquila, uma roupa informal em casa, com os filhos correndo. Hoje eu estou trabalhando em casa, mas amanhã eu preciso fazer uma reunião. Amanhã eu vou para uma central qualquer fazer uma reunião. No outro dia eu preciso fazer uma visita de campo. E você vai. Enquanto isso, as atividades são sobrepostas. Eu não sei, estou descrevendo para vocês o dia a dia de vocês, imagina, né? Mas isso já é teletrabalho. Então, a ideia do home office é um pedaço disso, ele compõe o teletrabalho. Porque se é tele e eu posso conectar o meu dispositivo em qualquer lugar, também é mobilidade, né? Eu estou em qualquer lugar. Ok. Nosso mentor, Fornari, tem alguma pergunta? Por enquanto, a Marilda, tem algum questionamento? Ok? Então, vamos prosseguir aqui. Recebemos Suzana Monteiro via aplicativo, aqui em Campo Grande.
Ela pergunta o custo de se implantar uma cidade inteligente, se isso é caro, e isso, na verdade, pode afastar o interesse de pessoas se tornar prefeitos e gestores, ou seja, afugentar o público do interesse de se tornar prefeitos e gestores. Exatamente pelo custo, né? Pelo custo, da administração dessa complexidade. A tendência é o contrário, a complexidade administrativa diminui. Diminui. Porque você incrementa a eficientização, né? Existem 2 níveis que a cidade inteligente opera. O primeiro é o entendimento geral do que seria cidade inteligente, né? Eu até nem falei porque muitas vezes... Enfim, o primeiro nível é você entender a cidade como a sede de uma série de serviços de qualidade incrementada e um grau de integração incrementado. Então, serviço para o cidadão, serviço para a indústria, para a iniciativa privada, serviço de saúde, de transporte, quer que seja, de alta qualidade e integrados, por meio de automação, por meio de integração digital desse sistema. O grau de atenção que o gestor público tem que dar para isso é menor, fazendo mais coisa. Essa é a promessa. Nem sempre acontece isso. Pelo menos nos estágios iniciais, existe uma série de etapas dessa implantação, em que a implantação é complexa. Mas depois de instalada a implantação, a coisa meio que roda de maneira muito avantajada. Essa é uma dimensão. A segunda é justamente a cidade como um meio que produz dados. E se esses dados estiverem bem integrados entre si, a gestão tende a se automatizar também. Né? Agora, em termos de custo, né, cifrão, é difícil avaliar em termos, por quilômetro quadrado, tantos milhões, algo assim. É difícil avaliar isso. Depende muito do contexto, depende de quem implanta e como implanta. Mas existe um movimento que a própria rede brasileira, Cidades Inteligentes e Humanas, está capitaneando, que são as PPPs baseadas nas COSIPs de iluminação pública, que está sendo considerada a porta de entrada para incremento da infraestrutura de conectividade nas cidades, que seria a base para poder fazer cidade inteligente, né? Eu ter conectividade de banda larga em qualquer lugar da cidade. A ideia é muito simples. A COSIP é um custo um fundo discricionário do prefeito. Então o prefeito pode escolher quando fazer, ele tem só que viabilizar isso financeiramente e institucionalmente. E o que está se utilizando é a COSIP para poder aliar, usando mesmas valas, a mesma infraestrutura para colocar cabeamento em fibra ótica, por exemplo, sensores pelas ruas, câmeras e por aí vai, incrementando essa pavimentação digital da cidade, digamos assim. Então, eu não saberia dizer valores específicos, mas uma estrutura de custeamento é essa. É uma arquitetura de custeamento. Um segundo nível, semana que vem, estou muito curioso para ver o que vai ser falado sobre IoT, mas IoT já está se confundindo o discurso de IoT, no bom sentido, né? De IoT com cidade inteligente. Por quê? Porque existe uma aproximação entre os dois enorme. Então, a partir dessa infraestrutura, dessa pavimentação digital, digamos assim, a implantação de dispositivos de IoT pode ser muito acelerada e pode acontecer de maneiras muito diferentes de acordo com a vocação específica de cada cidade. Entrando na própria cidade, a vocação específica de cada distrito, de cada bairro, de cada região, até mesmo de cada edifício, de cada fábrica, o próprio ambiente dentro do edifício. É muito fácil, no sentido institucional, tanto para o governante, quanto para a iniciativa privada, a implantação de sistemas de IoT. Gessner, Sim, só uma consideração, ainda até no contrário da inteligência que usa o computador, a plateia que está aqui, pela questão da proximidade, essas perguntas podem ser feitas direta ou só via computador? Pode texto? ser feito direto. Eu vou abrir um espaço aqui para a plateia interagir, interagir. Mas é interessante registrar a pergunta no interativo, no aplicativo, porque nós vamos usar as perguntas como base para a construção do painel. Mas a gente já abre, inclusive, a última pergunta da nossa plataforma, para depois a gente abrir aqui para a plateia, vem lá de Dourados. Quais as principais tendências em relação à alimentação das pessoas, né, no futuro dessas cidades inteligentes, e se essa tendência é de uma vida mais saudável? É uma provocação. Eu não sei se a pessoa fez de propósito ou não, mas ela foi muito esperta nessa provocação. E é uma provocação que eu transfiro para os senhores aqui. Eu sei que parte da matriz econômica do Estado é agropecuária, né? E existe uma dimensão aí que é o tipo de produção. Extensiva, intensiva, pequena, macroescala, monocultura, pluricultura. Então, existe aí uma questão, né? Como é que se desenvolve isso a longo prazo. Dito isso, existe um movimento muito relacionado às cidades inteligentes que é muito inusitado, que é chamado agricultura urbana.
Tradicionalmente, existe uma separação, né, a partir do século XIX para cá, a medicina sanitarista, né, a lógica sanitarista da cidade, impede que haja pecuária dentro da cidade e agricultura, para separar funções. No entanto, a partir da década de 80 para cá, e muito forte nos últimos 10 anos, emerge esse movimento global, chamado agricultura urbana, que se manifesta em muitas coisas diferentes. Existe um conceito muito interessante que é o jardim comestível. Então, algumas escolas no mundo inteiro estão implantando, no lugar de um jardim que tem flor, gramado, árvore, que não produz, entre aspas, nada, planta hortaliças, uma horta, fruta, por aí vai, e ali a coleta é feita ali mesmo. Tem um aspecto educacional, mas tem um aspecto produtivo real. Eu mesmo participei de 2 projetos em São Paulo para a implantação de agricultura urbana. Um ligado a um grande grupo de varejo e outro que é uma iniciativa independente, era uma startup envolvida com isso. Com a relação com alimentação saudável, existe um conceito fundamental aí que é a sobreposição de culturas e as famosas parcerias entre... Está funcionando, né? Tá. As parcerias biológicas entre um ser vivo e outro ali, naquele ecossistema, nessa hora falando natural. Né? E você tem um conceito interessante que é chamado agrofloresta, que é a plantação de uma floresta com alimentos saudáveis. Né? E isso está vinculado a um conceito que é uma demanda em países europeus, que é o chamado quilômetro zero, que a distância entre o plantio e o consumo seja menor do que 1 quilômetro. Se for pensar, a única maneira de suprir isso numa grande cidade é com a agricultura urbana, é inevitável, não tem como fazer isso. E por quê? Porque o custo da pegada de carbono do transporte do alimento hoje em dia supera o próprio custo do alimento. É uma coisa para se pensar, né? Quer dizer, a alface que você come, se veio de 15 ou 30, 40, 50, 100 quilômetros de distância, esse custo é maior do que a produção da própria alface. Aí você fala, uma cidade como essa aqui, que tem muitos espaços vazios na cidade, em urbanismo chama isso de terreno vague, né? São espaços vazios, a produtividade urbana e a agricultura, por incrível que pareça, num estado tão agrícola como esse, talvez se possa superar em algumas áreas específicas, como hortaliças, por exemplo, ou outras matrizes. Ok. Bom, estamos nos aproximando aí dos minutos finais e nós vamos priorizar a pergunta dos presentes, tá, Caio? Eu vou também pedir para que a gente consiga abreviar também as respostas para conseguir atender a todas as perguntas, mas também deixar claro que todos que nos encaminharam perguntas, estamos com uma audiência superior a 400 interações, então 400 pessoas estão interagindo conosco nesse momento, mas vamos priorizar aqui, lembrando que nenhuma pergunta ficará sem resposta, tá certo? Então nós temos aí o tempo do projeto até dezembro, então essa interação ela ainda continua, tá certo? Mas vamos lá, temos aqui algumas perguntas. Julião, nosso diretor, empresário gráfico, ele pergunta aqui, na verdade são 2 perguntas, né? Como lidar com esse novo modelo, enquanto o poder público não vai nessa direção, isso na posição de empresário, né, Julião? E como lidar com esse mercado competitivo, quando o setor público, seja federal, estadual, municipal, não caminha nessa direção? Na verdade, é esse questionamento. Como que a gente se comporta? Como se posiciona? Vale a pena dialogar, porque Julião, você, perdão, Julião. Porque acabou de sair o Planejamento Nacional para a IoT. Né? Foi um projeto de um ano e pouco, está bastante alinhado com tendências internacionais. Eu mesmo tenho críticas a esse planejamento, mas no sentido técnico, mas ele existe. Ele não é, especialmente o governo federal, via BNDES, está muito atento a isso. E está querendo fomentar diretamente esse setor produtivo, né? Da tecnologia digital, da aplicação disso nas cidades ditas inteligentes, né, como a gente quer fazer. Por um lado. Por outro lado, existem linhas de financiamento e pesquisa específicas para isso, em editais federais, eu não sei que estaduais tem, São Paulo é bastante ativa essa área, via fundações de amparo à pesquisa, como a FAPESP, certamente isso existe. Ou seja, é importante procurar o diálogo, né? Até porque quem regulamenta é o Estado. Então, se o diálogo não é acelerado, a regulamentação também fica defasada. Então, é muito importante o empresariado e a sociedade civil se manifestarem. O planejamento de IoT durou um ano e meio, com múltiplas consultas públicas, com baixíssima adesão. Então, é importante ficar atento. Acho que existe. Né? Por outro lado, quando não há mesmo, vamos supor quando não há, tem aquela coisa que lhe bloqueiam, né? Ou então a incapacidade do poder público, não sei agora, posso falar uma bobagem, talvez local, de incompreensão desse movimento.
é importante convidá-los para educá-los. É inevitável. O gestor público ele precisa se entender como representante da sociedade, do público, né? E ele precisa entender que esse movimento está acontecendo. Porque, inevitavelmente, vai ser uma parede de tijolos. Enquanto o cara não legisla, você não consegue fazer, né? Agora, uma pequena parte sobre isso. Não sei se os senhores sabem, a web é inteiramente ilegal. Ela está numa zona jurídica cinza. Porque existe uma coisa chamada lei de copyright. Vocês conhecem a lei de copyright? Eu só posso copiar um conteúdo por explícita autorização do seu autor. Quando você clica no link na internet, você recebe antes um e-mail dizendo, pode baixar? Não, né? Ela está operando numa zona cinza. Então, não vou fazer um convite público às pessoas operarem na zona cinza jurídica, mas é o que vai acontecer. Provavelmente você vai implantar uma série de sistemas na sua linha de produção, na sua cadeia logística, que não estarão perfeitamente legislados pelo poder público. Utilize isso como expertise para informar o poder público. Olha, eu tenho feito isso. Que tal legislar direito? Adequadamente. Ok, Julião? Tá certo. Temos aqui uma outra pergunta, também do Roberto Holanda, nosso diretor. Eu acho que está até mais alinhado, mas vamos registrar. O agente político é, por princípio, um grande indutor ou inibidor de mudanças. Como estabelecer e estimular um maior nível de cobrança por parte da sociedade? Perfeito. Exatamente nesse tipo de fórum de diálogo como esse. É crucial de fato. Na chamada pública do IoT, no passado, do BNDES, eu fui um dos proponentes, eu era diretor científico de uma das propostas. Né? Quem venceu foi outro grupo, enfim. E na nossa proposta a gente levantou muita importância da criação de outros mecanismos jurídicos e legislativos para evitar o processo de cerceamento e fortalecer o papel de tutor. Existe um problema no Brasil pelo tipo de jurisdição que a gente herda, né, do direito romano. Não sei se tem advogados aqui na casa, mas o que a gente herda é um direito coercitivo, né, um direito de proibição. Enquanto é importante ponderar sobre um direito de outorga, de permissão, de regulamentação, que é uma outra forma. Né? Agora, isso é um trabalho longo, vai ser feito aqui 3 semanas ou 2 meses. Né? Mas é importante gerar essa questão. Existe um princípio jurídico que um grupo de São Paulo desenvolve estudos a respeito, que é o Internet Lab. Apesar do nome, eles trabalham com jurisdição para a tecnologia digital. E um dos representantes, que é o Rafael Zanata, que criou uma parceria conosco, ele levantou um conceito jurídico muito interessante, chamado legislação experimental. E o que é isso? Legislação experimental é uma legislação que ela tem tempo de validade. Ela dura um tempo. Então, vamos legislar IoT hoje? Vamos. A gente cria toda a legislação, políticas públicas. Isso tem uma duração. Então, que seja 5 anos. Em 5 anos, sabe-se que ela vai caducar. E nós temos que já nos preparar, já nos municiar para daqui a 5 anos já estar preparado com uma nova legislação. Então, existe um processo de geração de dados também sobre os próprios mecanismos de geração de dados. E como isso vai informar a legislação para poder criar nova legislação. Interessante o conceito, né? É um processo dinâmico, aberto. Temos aqui uma pergunta, também presente, nosso diretor Marcelo. Como conseguir diminuir a discrepância de acesso à tecnologia para que todos façam parte da cidade inteligente? Perfeito. Quem que é o Marcelo? Quero saber. Bom, pela própria lei de Moore, né, a tendência é custar muito pouco. A questão que o próprio hardware hoje em dia o custo é irrisório. A gente paga muito mais pela carenagem do produto, né, a caixa, a bateria, a capa, por aí vai. E 90% do custo que a gente paga do nosso bolso é homologação, transporte e a vinculação ao serviço de dados. Esse é 90% do custo. Significa o quê? Aí existe uma possibilidade de... Falhou? A impressão minha. Ok. Falhou, voltou, né? Uma possibilidade de intervenção pública para redução de taxas ou redução para linhas específicas de acesso à acessibilidade, né? Uma possibilidade, o próprio dispositivo tende a ficar muito barato. Né? A curva de adoção do smartphone está sendo mais rápida do que qualquer outra tecnologia na história. Significa o quê? Provavelmente daqui a 5 ou 10 anos, o smartphone vai ser o equivalente à carteira, literalmente. Todo mundo vai ter. E aí fica sobrando uma outra questão, que é a conectividade. E a tendência, pelo menos por aí, até falei um pouco sobre a parceria público-privada nas COSIPs, é que você tem antena espalhada pela cidade. O acesso à tecnologia não vai ser tão difícil. O acesso à compreensão de para que ela serve é que vai ser muito difícil. Parte dos projetos que a gente está desenvolvendo com a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas é um programa de alfabetização digital em nível federal. Para quê? Para que o próprio professor da rede pública consiga utilizar esse assunto como tema cotidiano dentro das escolas.
para que o cidadão em formação, que é a criança, entenda o que é tecnologia. Uma parte de nós não entende. A gente não tem etiqueta, sabe a etiqueta de como a gente se sente, etc., se porta? A gente não tem etiqueta para lidar com dados, com privacidade, com acesso à informação, com... Quantas pessoas instalam um aplicativo dando ok, e instala. Você acabou de concordar com uma série de contratos muito sofisticados, muito complexos, que te implicam em doação involuntária de dados, em processos de geração e gestão de dados sobre os quais você sabe muito pouco. Então, isso é importante levantar essa questão, por um lado. Por outro lado, o que está ao alcance do cidadão? Tradicionalmente, o cidadão encara o que está ao alcance dele quase nada. É trabalhar, viver e acabou, não é isso? Agora, via tecnologia digital, ele é capaz de interagir local e globalmente, criando significado em escalas de múltiplos níveis diferentes. Quantos fazem isso conscientemente, além de fofocar no Facebook? E não é uma crítica moral, é uma crítica produtiva, uma crítica de produção de riqueza. Esse cidadão podia estar construindo comunidade produtiva, geração de riqueza naquela escala dele. Então temos que municiar o cidadão. Alguém falou, precisamos também do cidadão inteligente para a cidade inteligente. Ok, Marcelo. Os presentes têm mais alguma pergunta, algum questionamento? Por favor. Está chegando o microfone aí para você, Clementino. Meu nome é Carlos Clementino, sou da Engepar, uma empresa aqui de Campo Grande. Agradeço o convite e penso que está fazendo um pouco de filosofia aqui, talvez, né? E já de antemão, colocar uma questão aqui que, quando falamos de relações humanas e descentralização, e com tanta informação e tantas ideias que circulamos aqui em 20 minutos, penso que a valorização do ser humano sempre vai ser a peça fundamental disso tudo, né? Aqui no próprio nosso modelo de debate, está ficando um pouco ansioso, saúde, observação do Amarildo, em que as coisas ficam muito virtuais, não é? E, de repente, não se escuta a voz de ninguém aqui, nem a tréplica, nem a quadréplica, não sei como é que chama, né? Então, isso me soa uma coisa violenta demais, sob o ponto de vista de que, onde nós vamos, né? E como falamos tantas coisas de criar significado, ou de não precisar repetir experiências de outros povos. Pensando no problema do Brasil, eu vejo o povo brasileiro um hipossuficiente, mas bacana demais, né? Temos um cacife ainda, por sermos ainda primatas ou mais próximos, né, que outros mais não têm. Eu vejo o jovem europeu indo para o Islã porque não tem mais, desculpa a palavra, não tem mais o desejo. Eu vejo o jovem japonês tendo que contratar o menino para poder passear, a menina, e poder encontros provocados para a relação humana. Então, onde é que está esse ponto? Será que o Brasil não deveria valorizar justamente isto? Que ainda temos o valor fundamental. Será que esse produto, falamos tanto temos em inglês aqui, o brainstorm, onde está isso? Será que nós não temos que valorizar o nosso produto? Que mesmo com tecnologia, que eu sou fã, mas será que isso não vai ser a novidade? Nessa velocidade que nós estamos indo? Tudo que falamos aqui me deu até preguiça. Como é que eu vou acompanhar isso tudo? Então, coloco essa coisa no debate aqui, porque eu fiquei incomodado de tanta pergunta online que fizeram aí, e a gente aqui olhando, bola passando para cá, fica aqui meu registro. Tá bom. Uma consideração. Falar alguma coisa. Qual é o seu nome mesmo? Carlos Clementino fez a pergunta, ótima, né? Um comentário também. É duro, até porque é muito confuso. Eu acompanho isso há muito tempo e eu me perco. Quando eu entro em sala de aula e um monte de alunado ali mexendo, falando um monte de termos técnicos, eu fico meio... E até uma vantagem que eu tenho, porque eu estou perto deles, eu fico, mas como é que é isso? Me explica, né? Para poder acompanhar. Agora, por um lado, tende a ser mais simples do que parece, por incrível que pareça, porque as coisas tendem a se comoditizar e tendem a se servitizar, virarem serviços. Então, quando chega para nós, já chega muito avançado, né? Por um lado, o digital. Por outro lado, essa própria interação local, ela é interessante de fato, você tem razão. O Brasil ele tem um aspecto sui generis no mundo hoje. Para a gente ser um caldeirão cultural, para a gente ter passado por uma história muito difícil, muito complicada, muito pautada por violência do período colonial, muita desigualdade, criou-se uma flexibilidade social e cultural muito grande, para o bem e para o mal, né? Mas tem um aspecto interessante que vem da cultura, vem das artes, que é um movimento de quase 100 anos agora, que é o movimento antropofágico. Vocês conhecem o movimento antropofágico, né? Um movimento modernista das artes, que se apropriou do conceito da antropofagia, que é uma coisa assustadora, né? Gente comendo gente, imagina, que coisa maluca, né? Canibal.
o conceito que eles propõem lá é o seguinte, e se a gente entender isso como cultura? O brasileiro é um cara que é onívoro, aceita qualquer elemento cultural, do inglês, do francês, do russo, do alemão, do chinês, do tupinambá, guarani, o que quer que seja, e constitui um caldeirão cultural. E de fato é isso. Líder mundial em redes sociais é brasileiro. Em qualquer uma. Orkut foi, agora virou Facebook. Não é, que tem a ver com interação social, o brasileiro engole. Engole, é impressionante. Também o brasileiro é reconhecido mundialmente como um povo inovador. No entanto, do ponto de vista institucional, empresarial, governamental, se inova muito pouco. É engraçado, né, no Brasil. No entanto, o povo é muito inovador. Você vai em qualquer lugar fora do Brasil, esse cara é brasileiro, opa, vem para o meu time, vem para cá, vem para cá. Sabe, tipo NBA de basquete? É para inovar isso, puxa o brasileiro aqui. Porque é o cara que vai ser flexível, o cara vai ser agregador, ele vai ser inclusivo, ele vai puxar o papo para um nível mais complexo, mais sofisticado. Enquanto o europeu, que a gente tem até uma reverência, assim, né, ele pensa na caixinha, daquele jeito. Na proposta é essa, vou fazer isso. Então você tem toda a razão. Talvez por aí tenha um sabor que a gente possa contribuir nesse caldo, que seja só nosso. Acho que é... Ok? Por favor. Claro, microfone, por favor. Será que nessa exceção mundial de tanta corrida, só para complementar? Não, foi outro. Será que, só complementando a questão, até buscando coisas práticas aqui na nossa filosofia, quando você coloca tanta coisa, eu sinto que a gente fica um pouco impotente de chegar lá, ou como país, com essa característica, vai ser difícil a gente procurar esta corrida somente pela corrida. E para criar o significado, e não copiando os demais, será que a manutenção dessa relação humana, será que a provocação de que aqui nós mantemos, será que o cerrado, que é uma das maiores áreas do mundo de agricultura, não pode fazer o alimento saudável para o mundo como um carimbo? Não é um projeto mais ligado a gente, menos informática, no bom sentido, não é uma crítica. Esse é reversível. Meu neto nem olha para mim, eu converso com ele, ele só olha para o celular. Isso é reversível. Minha preocupação é o que ele vê no YouTube. Então, será que com essa corrida, esse efeito maratão tão forte assim, a manutenção dessas coisas não será uma valorização, será criado um significado raríssimo, num território raríssimo de se encontrar com tanta diversidade, com 8.500 km de costa, Amazônia, Cerrado, Nordeste, energia renovável. Então, eu fico como um comentário, até porque o nosso modelo aqui de debate calou muito a plateia. Como é que a gente pode encaixar este valor? Porque nessa corrida, uns estão na frente, outros estão no meio, outros estão lá atrás. Onde a gente entra? A gente é fundista? A gente é maratonista? A gente é raso? Fica aqui minha provocação. Posso só um comentário rápido sobre isso? Uma sugestão. A gente pode usar muitas metáforas para entender o que está acontecendo. Né? Uma delas é da corrida. Eu prefiro na metáfora do ecossistema. No ecossistema ninguém corre. As pessoas estão interagindo. E ninguém dá conta. Se a gente olhar para o que está acontecendo e a gente tentar dar conta individualmente, eu entender tudo. Eu estou aqui dando resposta bate-pronto para tudo, né? Parece que eu entendi tudo. Não entendi. Eu criei modelos de entendimento que eu compartilho com vocês. Agora, quando você sugere que a gente utiliza as potencialidades intrínsecas aqui ao país, é a tua proposta. Então você trouxe um elemento para o caldo. Mas é importante que todos façam isso. E não é numa reunião que a gente resolve isso. Aqui a gente está plantando sementes, levantando questões para continuar. Se não houver continuidade, e o compromisso da FIEMS e do Senai é continuidade, não é isso? Então, sem continuidade não tem como. Então, só uma sugestão, né? A gente olhar para outras metáforas, porque metáforas ajudam a entender as coisas, mas elas não resumem o que é. E eu acho que a metáfora da corrida é uma metáfora muito vinculada à indústria 2.0, 3.0, que é uma metáfora de competição exclusiva. Então eu compito com o meu colega que produz celulose, produz celulose. Se eu ganhar, ele perde. Essa lógica intrínseca, né? A gente fala muito de situações ganha-ganha hoje em dia, em que os dois ganham. E o ecossistema de inovação depende disso, de compartilhamento de informação de maneira um pouco solta, bate-papo de bar. Se descobriu que se cria muito mais riqueza doando informação do que retendo ela. Parece paradoxal, né? Eu acabei de falar que a gente vai ganhar dinheiro vendendo dados, né? Então, tem tipos diferentes de dados, situações diferentes. E uma delas é na cooperação. Estar junto e percebendo que, quando eu me desenvolvo, eu posso estar ajudando o meu competidor a se desenvolver também.
e não em detrimento um do outro. Né? Fala-se muito de economia da abundância e não da escassez. Né? E, de fato, num país como o nosso, parece que é pleonasmo isso. Né? O que não falta aqui é riqueza. Né? Tá, joia. Ok, mais alguns presentes? Tem algum questionamento, alguma pergunta, alguma contribuição? Ok, então nós vamos caminhar para o encerramento. Eu queria lembrar que o nosso próximo evento será no dia 10, poderia projetar aqui, Internet das Coisas, tá? Nosso anfitrião será MS Gás, nosso palestrante, Dr. Reinaldo Lorenzato, tá? Às 8h30, tá certo? Já estão todos convidados, os presentes, a quem nos assiste aí por meio das plataformas, a participar da próxima terça conosco. Vou pedir para o nosso palestrante suas considerações finais, brevemente aqui, Caio. Por favor, muito breve. Quero agradecer novamente a oportunidade de interagir, é para isso que a gente trabalha, né? Para esse tipo de interação, e convido a fortalecer o processo pela permanência dos senhores e senhoras nesse processo de cocriação coletiva. É crucial isso acontecer. A continuidade é que vai fazer acontecer o processo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Marildo, nosso anfitrião, suas considerações sobre esse encontro. Agradeço a todos, em especial a atitude da Federação em si, na pessoa do Sérgio e do Gessner, que na realidade sempre tem contribuído para o Estado no sentido de mostrar as tendências, não só para a indústria, mas a tendência para a cidade se ver melhor. E trazendo as pessoas de renomado saber, justamente para poder interagir aqui, como o Caio colocou com propriedade, não apenas iniciar o processo, mas dar continuidade a ele para que se consiga chegar ali aí dentro de um planejamento, como recentemente tivemos aqui um evento falando sobre as cidades, o que nós podemos esperar da nossa cidade daqui a 30 anos, 60 anos. Este é aquela ponta do slide do Caio, lá na ponta que ele fala nem cidades inteligentes, integração entre as pessoas e realmente fazer com que a cidade passe a ser melhor a todos, quando todos efetivamente usam os bens públicos que ela passa a oferecer, e isso aí a Federação tem feito com muita propriedade, mostrando aos gestores, que infelizmente não estão aqui, deveriam estar, o gestor público, na realidade, para que também se engaje nessa possibilidade de fazer uma cidade melhor a todos. Grato a todos a vocês. Obrigado. Passar a palavra para o mentor do nosso encontro, Fornari, por favor. Então, eu quero agradecer, Dr. Caio, a sua explanação aqui, a sua explanação toda, e dizer o seguinte, que nós aceitamos o convite e replicamos, convidamos o senhor a continuar conosco aí, né? Nós entendemos assim, esse é o rumo que o nosso presidente vem dando à federação, que é exatamente esse envolvimento em toda a sociedade, esse comprometimento que tem, e essa participação no desenvolvimento que é extremamente importante, eu acho esse envolvimento de todos. Então, muito obrigado. Principalmente eu quero agradecer aos que, através do aplicativo, nos acompanham, têm acompanhado, e convidar, replicar de novo o seu convite para que eles todos continuem dando opinião, participando desse trabalho desenvolvido pela Federação. Muito obrigado. Tá, ok, obrigado. E reforçar também mais uma vez a todos que se dispuseram a vir aqui e contribuir conosco com esse trabalho, e um trabalho que nós temos aqui um resultado, tá certo, do mapa mental, que na verdade é uma facilitação gráfica, uma intermediação gráfica de um pouco daquilo que nós discutimos aqui hoje, tá certo? Então, senhores, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima terça. Parabéns, Caio. Muito obrigado. E você continua com